Muito boa noite, é com muito prazer, com muita alegria que na semana passada a gente falava que uma das maiores riquezas que nós podemos ter na vida é quando nós encontramos alguém que representa tanto significado para nós que é como se uma única pessoa fosse uma multidão. Se você não assistiu, na semana passada a gente refletia do valor do vínculo. Como é importante para a vida humana, como é importante para o ser humano ele estar vinculado. O vínculo é que nos dá a segurança afetiva, né? A gente sabe que quando uma criança vem ao mundo, é a primeira riqueza que ela identifica, porque ela não sabe dizer que ela está num berço bonito, né? Que ela está dormindo em roupas boas, ela ainda não sabe diferenciar essas coisas. Ela não sabe que ela mora numa casa interessante, ela não sabe da posição social do pai, da mãe. A primeira coisa que nós identificamos na vida passa pelo afeto, a sensorial. É quando a criança sabe que ela é segura. Independente se aquela casa seja pobre, se o lar é simples, ela identifica uma outra riqueza que não passa pelo material. É a riqueza do afeto, né? É a primeira oportunidade que o ser humano tem de saborear as delícias da vida, é sendo cuidado. Ele está vinculado a alguém. É por isso que é tão importante, na infância, a gente dar aos nossos filhos essa segurança. Que só é possível, que nós só podemos dar quando nós somos presentes na vida dessas crianças. Porque ela não sabe identificar outras riquezas. É claro que depois que ela crescer, ela saberá identificar as diferenças do mundo. Mas até então, o ser humano nasce necessitado de muito pouca coisa. As nossas primeiras necessidades passam o tempo todo pelo cuidado. E se a gente é bem cuidado, a gente começa a ser bem estruturado, como na construção de uma casa. Se a gente negligencia os alicerces, a gente corre o risco de ver cair depois as paredes, porque faltou a base, o cálculo necessário, né? É tão interessante o trabalho de um arquiteto, de um engenheiro. Ele vai fazer o cálculo da quantidade de material, de ferro, de pedra, de cimento, de concreto, para que aquela estrutura possa permanecer de pé por muitos e muitos anos. Hoje a gente constrói querendo que a construção seja eterna, né? Que ela nunca venha ao chão. E que se ela é bem preparada, se ela é bem arquitetada, e depois levando uma boa manutenção, essa construção realmente pode ser eterna. Pode durar muito. A vida humana é a mesma coisa. A primeira base do alicerce que nós recebemos é o amor, é o cuidado. Alguém um dia cuidou de nós. Alguém um dia assumiu por nós as responsabilidades que a gente ainda não saberia assumir sozinho. Uma criança não sabe levantar do seu berço e ir buscar o seu alimento. Se a mãe não leva, ela morre de fome. Uma criança não sabe tomar banho. Ela não tem como sair do bercinho dela e ir buscar uma banheira onde ela possa limpar o corpo. Tudo isso nós fazemos uns pelos outros. É o primeiro vínculo que nós temos na vida. É a primeira oportunidade que a gente tem de experimentar a riqueza do vínculo. O vínculo é que dá a gente condições afetivas de ser capaz de encarar a vida. Engraçado, né? Mas às vezes eu fico pensando nisso. Quantas vezes as atitudes de um adulto, as inseguranças do adulto, estão diretamente ligadas à falta de vínculo na primeira infância? Muitas dificuldades de homens e mulheres com 30, 40, 50 anos não são dessa pessoa que hoje tem 50 anos, mas são daquela criança que ainda está dentro de nós, porque as idades da vida ficam todas em nós, né? A psicologia nos ensina que nós vamos sintetizando essas idades. Nós vamos vivendo o acúmulo dessas idades. Então eu, hoje, o Padre Fábio, que tem 41 anos hoje, que tem, de alguma maneira, uma vida estabelecida, me considero bastante consciente de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que eu preciso ser, de quais são as posturas que eu preciso tomar para fazer o meu projeto dar certo. Eu também tenho um menino que mora dentro de mim.
E é engraçado que de vez em quando eu sou visitado por esse menino de maneira muito, muito forte. E eu fico tentando entender o adulto de hoje a partir do menino que um dia eu fui. Cresci, o corpo cresce, é destino natural da carne e ossos, né? A gente cresce. Mas de alguma maneira a gente ainda abriga as primeiras experiências que nós tivemos. Lá quando eu estava no berço e a dona Ana me olhava e a dona Ana cuidava de mim. Eu já nasci meio manhoso, sabe? A minha mãe fala, porque eu sou o único filho que nasceu no hospital. Então, as 3 primeiras noites que eu dormi... Boa noite, Renato. Vou contar para você, né? Já que você está aqui comigo. As primeiras noites, Renato, que eu estava lá no hospital, que contando para você, eu conto para todo mundo. A minha mãe fala que a enfermeira, a gente não podia dormir junto com a mãe, tinha que ficar no berçário. E a minha mãe achou que, meu Deus do céu, o Fabinho vai ficar sozinho lá, né? E aí, a minha avó pediu à enfermeira, será que não tem como ele já passar essa primeira noite com a mãe dele, por ele não ficar sozinho lá, a gente sabe que ele vai ser bem cuidado. Aí a enfermeira quebrou o galho da minha avó e falou assim, olha, mas você tem que garantir que esse menino não vai dar um pio à noite. Porque se ele der um pio, eu perco meu emprego. Eu não posso deixar que ele durma com a mãe. As crianças não podem dormir com a mãe. E me parece que naquele dia só tinha nascido eu. Eu ia ficar sozinho lá no berçário. A minha avó arrumou uma tática. Ela pegou a fralda, cortou em vários pedaços, um pedacinho de fralda, e fez umas chupetas de goiabada. Então, na hora que eu ameaçava dar uma chorada, colocava a goiabada na minha boca, e eu fiquei a noite inteira feliz com aquela goiabada. Toda vez que a vida ficava ruim ali para mim, que eu não sabia o que estava acontecendo, era um doce de goiabada que eu sentia na boca. Então, o meu primeiro vínculo com a minha mãe, aquelas primeiras noites em que eu passei com ela no hospital, e depois toda a minha primeira infância, em que eu precisei ser cuidado pela minha mãe, pelas minhas irmãs, pelos meus irmãos, pelo meu pai, eu tenho isso dentro de mim como uma memória que não pode ser apagada. É claro que por mais que a minha mãe tenha cuidado de mim, é natural que em um determinado momento algumas lacunas fiquem. Não existe mãe perfeita, né? A gente sabe que nem sempre a mãe consegue suprir todas as necessidades de segurança da criança. Também a psicologia nos ensina e nos ajuda a compreender que, por exemplo, um recém-nascido não sabe diferenciar o tempo. Então, 5 minutos distante da mãe ou sozinha, dentro de um quarto escuro, pode representar uma eternidade para a criança. Então tudo traumatiza, porque eu tenho a capacidade de identificar o tempo e dizer, tá bom, minha mãe vai sair 5 minutos, daqui a pouco ela volta. O recém-nascido não. Ela não tem a consciência das horas, ela não sabe contabilizar o tempo e ela não sabe calcular que 5 minutos passam rápido. Então, distante da mãe, tudo parece uma eternidade. E é claro que essas ausências necessárias, porque nossas mães trabalham, isso de alguma maneira deixam lacunas em nós, inseguranças. E aí a gente vai entender melhor por que nós somos tão inseguros num determinado momento da vida, ou por que mesmo que depois de tanta coisa ter dado certo, né, eu me considero um homem muito realizado. Eu, graças a Deus, eu me sinto muito, muito satisfeito com tudo que a vida já me deu a oportunidade de viver, de realizar. Mas de vez em quando eu me pego tendo inseguranças que são próprias de alguém que nunca conseguiu nada na vida. E aí é a hora que eu vou me entender, que eu vou tentar me compreender à luz do menino que um dia pode ter vivido muitas restrições. Porque eu realmente tive uma infância de muitas lutas, de muitas dificuldades. E identifico no adulto de hoje os resquícios daquelas inseguranças que fizeram parte da minha vida. A minha timidez, né? Eu sempre digo isso. Eu sou muito tímido, mas aprendi a driblar essa timidez. Imagina que hoje eu falo para milhões de pessoas, mas olho para mim há 25, 30 anos atrás, eu não tinha coragem de levantar na sala de aula, ou de da minha cadeira sentado levantar o dedo e dizer que eu não tinha entendido.
Tamanha era a minha timidez. Aí eu vou identificando nisso todo um processo de Deus na minha vida, fazendo comigo o mesmo que fez com Moisés, né? Fazendo comigo o mesmo que fez com os homens do Evangelho. Retirando aquela timidez que é própria da gente, ou o medo, o temor. Meu Deus, quantas coisas deixou de acontecer na minha vida, quantas coisas eu deixei de buscar, porque eu me sentia inseguro, porque eu me sentia medroso. E hoje não. Continuo medroso, continuo inseguro? Sim, mas sou consciente disso. Porque quando a gente tem consciência, significa que a gente estabeleceu um vínculo positivo com o limite original. Que não é problema a gente ter problema. Não é problema a gente ter inseguranças. Não é problema a gente sofrer de inseguranças. O que a gente precisa é estabelecer um vínculo positivo com essas inseguranças. Por isso que na semana passada também a gente falava que a autoconfiança ela é necessária demais para que os relacionamentos com as pessoas sejam positivos. E quando nós dizíamos que é importante a gente ter pessoas que signifiquem uma multidão para nós, tamanho o significado dela na nossa vida, tamanha a importância daquela pessoa na nossa vida, é justamente por isso. Porque às vezes nós encontramos pessoas na vida que são capazes de retirar a nossa melhor parte. Quantas vezes a gente está lá desanimado e mergulhado no fosso dos nossos problemas e vem um amigo, aquele que tem autoridade afetiva sobre nós e fala: para com isso é bobagem, estou do seu lado, vou te ajudar, ou você tem condições de ir além. Às vezes o que a gente precisa é só isso. É alguém que nos recorde aquilo que a gente já sabe, mas que a insegurança está fazendo a gente desacreditar. É a quebra de distâncias. É o reestabelecimento do vínculo pessoal. Eu gosto muito do significado da palavra religião, né? Religião é você estabelecer as pontas que estão quebradas. Então tudo que é religioso me religa. O que está quebrado volta a ter unidade. Então a palavra religiosa, o rito religioso, a celebração religiosa, não é outra coisa senão a oportunidade que Deus nos dá de, pela ação de sua graça, nós reatarmos aquilo que está quebrado dentro de nós. A gente reestabelecer o vínculo. Sabe por quê, minha gente? Porque senão a gente vai entrando num processo de falência, não é? É igual um comércio, que se não é bem administrado, vai falindo. A vida humana também fale. E quais são os responsáveis? Quem são os responsáveis pela falência da nossa vida? São muitas vezes os nossos afetos estragados. São muitas vezes as nossas inseguranças. Afetos estragados, então, são aqueles ódios, aqueles rancores que nós guardamos dentro de nós, né? São aqueles fracassos que não foram bem digeridos. É aquela incapacidade que nós muitas vezes temos de olhar para o que foi de maneira serena e admitir que aquilo já passou, que aquilo já acabou, que aquilo já não tem mais poder sobre nós. Permitir que o passado passe. Não vou ficar me alimentando de passados que não valeram a pena. Porque eu não quero a falência da minha vida. O corpo vai falir. É natural que o nosso organismo venha sofrer cada vez mais as deficiências que são fruto da idade, que são fruto das doenças, da vida que a gente vai vivendo. Agora, eu posso, neste corpo que vai falindo, mantendo um espírito que vai fazendo o processo contrário. Isso é muito interessante. Quando nós encontramos pessoas que já estão vivendo o processo da falência do organismo, mas estão em plena ressurreição da alma e do espírito. Já estão antecipando a ressurreição. Por quê? Porque não estão permitindo que os instrumentais da falência prevaleçam. É a administração pessoal que nós fazemos da própria vida. É a administração que nós fazemos diária, né? Como se todos os dias eu precisasse fazer um balanço para saber se estou tomando prejuízo ou se estou tendo lucro.
E eu me aplico o prejuízo. Eu é que me coloco a pena todos os dias. Isso é terrível. Porque eu acabo vivendo um processo de autoflagelo, né? Que vai me impedindo de contemplar essa realidade com um pouco mais de clareza. Ou até mesmo com um pouco mais de justiça. Olhar para mim, olhar para aquilo que eu preciso fazer comigo, qual é o trabalho que hoje eu preciso realizar comigo, para que antes deste programa terminar, eu tenha condições de ir dormir um pouco melhor administrado do que fui dormir ontem. Conhecimento. É a oportunidade de olhar para a nossa vida sem rancor, sem mágoa, de olhar para tudo aquilo que fizeram de mim e ver, com aquilo que fizeram de mim, o que hoje eu posso fazer. Porque é aqui que Deus age. O discurso religioso, ele é verdadeiramente religioso quando ele coloca o homem nessa responsabilidade, quando ele coloca o ser humano na administração dessa responsabilidade. Nós não podemos admitir uma religião que nos aliene. Louvor a Deus, não. Tudo bem, o louvor a Deus tem sentido se este louvor está diretamente associado a uma capacidade humana de auto-reconhecer-se, de autoconhecer-se e de se propor mudanças e metas. É o que Jesus fazia. Toda vez que Jesus encontrava uma pessoa em processo de falência, o que ele provocava naquelas pessoas era, antes de qualquer coisa, o reconhecimento de tudo aquilo que foi vivido, não para se culpar ou para se autoflagelar, mas para encontrar naquele vivido, naquilo que não valeu a pena, uma oportunidade de se chegar a um lugar melhor. Que eu acho que para isso a gente vive. Ou nós vamos viver esses perrengues todos que a vida nos dá, para a gente morrer pior do que quando a gente chegou? Não. A proposta é aperfeiçoamento constante. A minha conversão, a minha vida em Deus, tem que me motivar o tempo todo a tomar contato com as minhas misérias, com as minhas fraquezas, para que eu não continue repetindo os meus erros. Porque é essa repetição viciosa que vai fazendo com que eu perca o brilho, com que eu perca a vontade, ou até mesmo a disposição de lidar comigo. Porque isso é estranho, né? Às vezes a gente acha que a nossa dificuldade é lidar com o outro, não. É antes de ser com o outro, é uma dificuldade que a gente tem com a gente. Quando eu aprendo a administrar o que eu sou, o que eu sonho, o que eu almejo, o que eu quero, o que eu desejo para a minha vida, o que eu amo, eu acabo tendo mais facilidade de lidar com aquele que está ao meu lado. E é por isso, minha gente, que eu acredito muito na possibilidade de nós acordarmos os que estão dormindo. Porque muita gente está adormecida para isso. Muita gente está perdendo a oportunidade de viver com qualidade porque está adormecido para essas questões. Cruzou os braços, né, e está só esperando a morte chegar. Ou então adocicaram a boca com um pedacinho de goiabada, acostumaram-se com isso e acha que a vida é só aquele pequeno sabor. Não. Eu acredito muito que a vida, quando bem vivida, ela se manifesta sempre generosa. Mas desde que a gente tenha a simplicidade de olhar para essa manifestação cotidiana e descobrir nela futuros. Eu acho que isso é uma questão de sabedoria. Enxergar futuros. Porque quem enxerga futuros acaba sendo mais otimista. E ser otimista é fundamental para que a gente não se prenda ao exercício de um passado que não valeu a pena, ou até mesmo nessas misérias que vão nos julgando para baixo, nos pessimismos que são tão próprios dos dias de hoje, né? A gente sabe que quanto maior é o número de possibilidades que a vida nos dá, maior é a capacidade de não realizar nenhuma delas. Então, fixar bem os nossos olhos, a nossa atenção na possibilidade que realmente nos interessa e focar naquilo e colocar o nosso coração naquela direção, colocar o nosso empenho para que aquilo se realize e a gente não perder tempo com a pior parte.
enxergar futuros. Pode ser que hoje você esteja necessitando disso. Volto a dizer, muitas vezes as nossas dificuldades não precisam de grandes soluções. Nós precisamos de coragem para olhar a solução, que às vezes é até pequena, e trabalhar para que ela se concretize em nós. Pode ser que hoje você esteja desanimado, né? Esteja necessitado de ter alguém que lhe recorde que ainda há muito o que fazer. E que esse vínculo entre você e suas verdades, ele é absolutamente necessário para que a sua vida tenha sentido. Quem não está vinculado com sua história, com seu passado, com seu presente e seu futuro, corre o risco de fazer da vida uma experiência inútil, inválida. E isso não deve ser o nosso projeto. Voltar a olhar para a gente de maneira respeitosa e honesta. Deus não pode fazer nada no coração que não é honesto. É por isso que para Jesus não existia nenhum problema a pessoa ter vivido a pior de todas as experiências. É por isso que ele se dava bem com prostitutas, com ladrões, com miseráveis, desde que eles fossem honestos. Deus vai trabalhar sempre no coração que estiver disposto. Isso é religioso. Até o ateu está gostando dessa proposta, eu tenho certeza. Já encontrei muitos ateus honestos que, mesmo sem crerem em Deus, querem ser um ser humano melhor. Isso é fantástico. Quando você descobre que o verdadeiro humano, ele já é naturalmente religioso, porque ele quer conexão, ele quer superação. Por outro lado, já vi muitos crentes que não saem das igrejas, que não saem das sacristias, que estão vivendo um processo vicioso, diabólico, de autodestruição, de autoflagelação. Por quê? Porque não encontram em Deus um motivo de superação. Vivem uma fé que não traz nenhum resultado prático para as suas humanidades. Agora, já que cremos em Deus, já que temos essa experiência maravilhosa de crer na palavra de Jesus, de acreditar no que Ele fez e no que Ele faz, então nós estamos duplamente agraciados. Porque estamos sob a perspectiva da fé, que nos motiva a vencer a partir do processo da conversão, a vencer toda a nossa pior parte, mas estamos também antropologicamente sustentados numa convicção de que vale a pena ser melhor. Eu quero. Nem é por convicção religiosa, não. A minha convicção religiosa vem em segundo plano. Eu quero, num primeiro momento, ser um bom ser humano. Eu quero trazer para fora a minha melhor parte como humano. Isso, neste ponto, estamos todos iguais, mesmo que não tenhamos outra fé. Mesmo que você não parta para uma segunda dimensão. Mesmo que você se considere um agnóstico e um ateu. Eu tenho certeza que você gostaria muito de fazer da sua vida uma experiência que valesse a pena. É o que nós queremos, minha gente. No nosso caso, que cremos, motivados para que cada vez mais Deus encontre um lugar para nascer, crescer e aparecer em nós. Porque eu estou muito convicto disso. A melhor forma de pregar o Evangelho é a gente viver com radicalidade as propostas do Evangelho na nossa vida. Porque pode ser que muita gente não tenha nem a oportunidade de abrir a Bíblia e conhecer a vida de Jesus. Mas ela vai prestar atenção em você. E você pode ser muito bem o exemplo prático aplicado na proposta de Jesus. É o que eu desejo, é o que eu acho que nós podemos fazer.